Eu me converti em 2011, uma experiência eu e Deus, na verdade, porque eu fui preso em 2011, não era nessa penitenciária, foi em Cascavel. E ali, através de uma Bíblia que eu encontrei na cela, comecei a ler a Bíblia. Minha família é evangélica, mas eu sempre procurei outros caminhos, né, que não eram bons. E o resultado, a consequência, foi a prisão. E através da palavra de Deus, eu tomei uma decisão de entregar minha vida a Jesus. Andando nesse período todo ali, indo para lá e para cá, eu vim para Foz do Iguaçu, minha família é daqui. E então, preso aqui na unidade, buscando, junto com outras pessoas também que queriam seguir um caminho diferente. Por isso, a ideia do caminho de vida, né? Que o caminho de vida realmente é só Jesus Cristo. E nós, então, começamos a falar de conhecer melhor a palavra de Deus, de se bom seria se nós tivéssemos condições de cultuar a Deus aqui nesse lugar de uma forma diferente, porque era muito limitado a forma de nós estarmos adorando a Deus, muito limitado o contato com os pastores que vêm aqui nos visitar. Até a primeira vez que o pastor Elias esteve aqui na unidade, ele esteve junto com a missionária Maria José e através das palavras da pastora, da missionária, eu fui muito tocado, que me estimulou muito a prosseguir. E eu falei, eu vou estudar, eu vou buscar estudar teologia, vou buscar estudar, conhecer melhor, porque se eu quero para a minha vida, eu também quero ajudar os outros então a conhecer. Então a gente começou a buscar um curso de teologia em minha família e a gente conseguiu por uma outra denominação pagando, né? Aí a gente teve dificuldade, tive que parar o curso. Nós demos início então à pregação, apresentamos esse projetinho para o diretor da unidade. Foi naquele momento, acharam até um pouco assim, quase impossível, mas para Deus não há impossíveis, né? Aí entraram em contato com o pastor Elias para que ele pudesse vir conversar comigo, mas eu não estava cursando nenhum tipo de curso de teologia ou outro curso qualquer. Então a gente começou ali a pregar a palavra. Eu fui implantado na faxina para pregar a palavra, né? Já com a pretensão do projeto em si, né? Em cima da proposta do projeto de evangelismo aqui na unidade. Então, quando o pastor Elias, da Igreja Batista do Morumbi, veio falar comigo, nós já estávamos tentando pregar a palavra do nosso jeito, com o nosso conhecimento, com as nossas limitações, com outros irmãos que haviam se convertido também aqui na unidade e também estavam buscando servir a Jesus de alguma maneira. E um irmão que estava aqui, um senhor que estava preso aqui, e sempre a gente ia lá orar com ele, tinha problemas de saúde, a gente sempre ia orar com ele, e num desses dias ele me perguntou sobre se eu estava cursando algum curso de teologia, né? Se eu estava fazendo algum curso, estudando alguma... Eu falei que não, estava parado porque faltou dinheiro. E aí ele me falou, não, por que você não vê quanto que é o curso então, que eu vou pagar para você? Eu vou pagar. Eu falei, mas não é legal isso aí, né? Acho que não está certo. Mas se ele está me oferecendo algo, por que eu vou rejeitar? Então eu tive aqui numa sexta-feira aqui conversando com um professor que era o diretor desse curso, para a gente acertar os valores, e ele me passou o valor. Mas quando eu estou retornando para a galeria, eu me encontro com o diretor. E aí o diretor, a gente foi conversar sobre o projeto. E o diretor me pergunta, você está fazendo algum curso? Eu falei, não estou fazendo nenhum curso. Porque eu inclusive tinha ido ver o valor do curso agora para a gente começar a fazer novamente. Foi quando ele me disse que a Igreja Batista, através do pastor Elias, o pastor Elias havia me comunicado que a Igreja Batista tinha cedido uma bolsa de estudos de teologia para que eu pudesse cursar aqui na unidade. Isso foi tremendo, fiquei muito feliz, muito alegre. E então, desde então, a gente vem conhecendo, se instruindo e ajudando os irmãos a se instruírem também. Amém? Graça e paz, amém? Esse é Oséias, ele está preso numa penitenciária em Foz do Iguaçu. O testemunho dele já está no Facebook da igreja, se você quiser acompanhar, assistir tudo. É impactante, é forte, eu acho que vai dar uma estremecida, vai dar uma mexida aí, uma sacudida aí no ostracismo da tua alma ou da tua mente e vai mexer com você. E o Oséias está falando ali, ontem... Rodrigo, pode pôr aquela imagem dos batismos lá. Ontem nós tivemos 26 batismos dentro da unidade prisional. Esses homens foram discipulados pelo Oséias dentro da unidade prisional ali e outros foram batizados no presídio. Então Deus está fazendo coisas além das fronteiras, Deus faz além do nosso preconceito porque Ele ama. O amor não tem preconceitos.
Tem fotos aqui do batismo, do último batismo. Do batismo de ontem a gente não tem fotos ainda, tá? Mas esse foi o último batismo lá na unidade, foram 16 pessoas que foram batizadas. O Zé está batizando ali. Pode pôr outra foto, por favor, Rodrigo. E a outra foto aqui do batismo dentro da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu. Você percebeu que ali na fala dele, ele citou várias vezes o pastor Elias. Queria pedir para o pastor Elias ficar em pé, por favor. O pastor Elias é pastor da Igreja Batista do Morumbi, lá em Foz do Iguaçu. E ele está aqui conosco esses dias, que a Alice, sua filha, fez um transplante de medula. E graças a Deus está bem, graças a Deus mesmo. Ela está bem, está se recuperando bem. E o pastor Elias está aqui. Mas uma coisa que é legal, o pastor Elias está aqui, mas o trabalho continua. A gente tem que descentralizar conhecimento para que o reino de Deus possa crescer. Existem algumas coisas, a gente pode parar para pensar o seguinte, esse é um trabalho que é feito através da vida do pastor Elias, do pastor Renato, do pastor Roberto, e a gente vai ler um texto bíblico, a gente vai entender um pouco que, na verdade, o Espírito Santo, ele não é restrito aos pastores. Tá? Todos nós somos chamados, somos comissionados por Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 10, a gente vai pensar um pouquinho nessa manhã, debruçar um pouquinho em cima de Romanos capítulo 10, do 11 ao 15. E nós, como igreja, queremos que você saia dessa manhã daqui potencializados com o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E para isso, para justificar isso, essa nossa vontade, vamos usar a Bíblia. É a palavra de Deus que tem esse poder e autoridade para fazer isso. Diz assim o texto, Paulo começa dizendo no versículo 11 do capítulo 10, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como é que eles vão ouvir se não houver quem pregue? Versículo 15, a parte A vai dizer, e como pregarão se não forem enviados? Uma coisa que me chama a atenção aqui, já no início do texto bíblico, é Paulo testificando de Isaías, o profeta do Velho Testamento. E aqui fica uma lição para nós, como discípulos, seguidores de Cristo Jesus. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós usamos as nossas palavras ou usamos a palavra de Deus? E Paulo começa muito claramente dizendo, como diz a Escritura. E aqui eu queria colocar um desafio. Nós, como igreja, trabalhamos através dos pequenos grupos multiplicadores. Falei com o pastor, nós estamos se aproximando dos 400 pequenos grupos. E queria desafiar você que lidera um pequeno grupo, e você que não lidera, mas vai liderar, começar através do texto, como diz a Escritura. Não é como diz o que eu penso, não é como diz um sentimento, uma emoção que brotou na minha vida, não. Como diz a Escritura. Paulo está falando aqui dentro de um contexto judaico, onde o povo judeu precisa entender e acreditar que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus. Então é como diz a Escritura, como é que eu tenho justificado a mensagem que eu tenho pregado. E uma coisa que é legal, de ver no testemunho do Oséias, que o que o pastor Elias está lá como igreja ensinando, não é as doutrinas, não é os pensamentos, não são as ideias dele, mas é a palavra de Deus que está sendo ensinada lá, como diz a Escritura. Continua o texto dizendo, todo que nele confia jamais será envergonhado. Quem confia nele não vai ser envergonhado. O que você tem usado para pregoar e falar a palavra de Deus? Não precisa abrir. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Portanto, gostaria que nós se questionássemos nessa manhã,
Se as pessoas não estão se convertendo a Cristo Jesus, será que o que temos pregado para essas pessoas tem a ver, é a palavra de Deus? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que nós temos procurado usar dentro das unidades prisionais não são meros pensamentos, não são sofismas, não são dogmas inventados por homens. Essa semana, junto com a Angélica, junto com o Christian, a gente estava numa unidade prisional. Nós somos em algumas unidades prisionais no estado do Paraná para colher testemunhos como esse do Oséias, que você viu um pedaço. O que me chamou a atenção, entre tantas coisas, um interno comentando conosco que ele estava num bloco, numa dessas unidades prisionais, e esse bloco é de uma facção. Ele comentando conosco que ele aceitou Cristo Jesus, e ele foi para um bloco A, que é um bloco mais light, segundo o que ele estava descrevendo. Só que daí o Espírito Santo falou para ele voltar para o outro bloco, de onde ele estava, que é o bloco faccionado. E ele voltou. Porque as armas que ele está usando não são carnais. Porque o que ele está usando são as armas poderosas em Deus. E uma questão que eu queria que a gente pensasse nessa manhã, eu tenho percebido muitas vezes, quando nós, às vezes, pessoas que testemunham, estão pregando, às vezes usam mais do seu testemunho pessoal, às vezes mais de experiência do que a palavra. Não está errado o testemunho, pode usar. Não está errado a experiência, pode usar. Mas o que converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é a palavra de Deus. Então, a gente tem que se esmerar, descansar muito mais no texto bíblico do que nas nossas experiências. Elas não vão servir para converter alguém. Mas a palavra sim tem esse poder. Pelo menos quando eu vejo Paulo e quando eu leio ele, eu vejo claramente isso. Cristocêntrico na sua mensagem. Eu fico pensando, me perguntando, às vezes as pessoas, o que nós vamos fazer no final de semana? Às vezes, entretenimento. Você tem 66 livros para você se entreter dentro da palavra. Quer mais entretenimento? Você que é casado, pega a sua esposa, pega o seu esposo, pega um texto como esse, começa a perguntar um para o outro. Eu acredito que o Espírito Santo vai abençoar em muito a tua vida. E você vai ter o que falar dentro do teu pequeno grupo, com os textos bíblicos que são sugeridos através das mensagens que estão aqui. E ele diz que quem confiar nesse Jesus jamais vai ser envergonhado. Isso é a garantia de toda a palavra de Deus. Não vai passar vergonha. Nenhum daqueles que foram chamados como Isaías, capítulo 6, Jeremias, capítulo 1, nenhum deles passou vergonha por ter seguido a Cristo Jesus. As pessoas não querem mais passar vergonha. Elas querem ter autoestima, e a palavra de Deus pode proporcionar a autoestima que o psique e a alma do ser humano precisa. Nenhum outro texto, filósofo, nada pode fazer o que a palavra de Deus pode fazer na vida da pessoa. Paulo vai dizer no versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Não há diferença daqueles que estão hoje, por exemplo, aqui na manhã, nessa manhã, no culto, como aqueles que estão lá fora. Se aqueles que estão lá fora clamarem a Deus, Deus vai ouvir a voz deles. Se aqueles que estão dentro de e eu acredito o seguinte, que aqueles que estão dentro de unidades prisionais, eu acredito que a Igreja Batista do Bacaxiri, o pastor Eduardo Arantes, que está aqui, que coordena o trabalho da igreja, dentro da penitenciária feminina do Paraná, a Ana Paula, que é membro dessa igreja, que coordena o trabalho dessa igreja, lá na creche da penitenciária, o Eduardo Arantes, a Ana, a Igreja Batista do Bacaxiri, é a resposta de oração que aqueles homens e que aquelas mulheres fizeram. O pastor Elias, que está aqui, a Igreja Batista do Morumbi, a Anne, são respostas de Deus para aquelas pessoas que estão dentro das unidades prisionais. Nós somos resposta para as nações. Não há diferença. Essa diferença, quem criou, quem colocou pedigree nas pessoas, foi o ser humano, mas não foi Deus. Não foi Deus que criou isso. Essa questão de feminismo, machismo, você acha que Adão era machista e Eva era feminista? Isso não existe, mano. Foram caricaturas que foram criadas através dos dias e através dos tempos.
Não existe raça melhor, povo melhor. Todos são iguais. E uma coisa que é muito legal, que Paulo deixa claro, a régua, Romanos 3, 23 vai dizer, pois todos pecaram, todos fracassaram e destituídos estão. Todos pecaram, todos. O pecado do judeu não é menos pecado do que o do gentil. E o pecado do batista não é menos ou mais pecado daquele que está preso. João 3,16 diz, porque Deus amou o traficante, amou a prostituta, amou o Luiz Carlos de tal maneira, para que se o traficante nele crê, se o Luiz Carlos nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra grega mundo ali é cosmos, é mundo podre. Deus não esperou que eu tivesse bonito, passado um perfume, para me amar então. Tem um vídeo do trabalho da Igreja Batista do Bacaxiri na internet que nós temos. Eu acho muito legal quando uma das internas testemunhando acerca do trabalho e falando do pastor Eduardo Arantes, ela fala uma frase muito legal que ficou muito gravada na minha cabeça. Nós não temos só um pastor, nós temos um amigo aqui dentro. Sexta-feira agora, Erileia. A Erileia está presa na penitenciária feminina do Paraná. Foi discipulada e foi batizada por um pastor dessa igreja, o pastor Eduardo Arantes. Sexta-feira ela fez o processo seletivo e, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa primeira seminarista fazendo teologia na penitenciária feminina do Paraná. Eu não sei como é que a gente vai chamar, se é um PGM, se é um campus. Eu não sei qual é o nome, mas Deus vai ser invocado lá dentro. Não importa a nomenclatura. Mas Deus está sendo invocado. Nós temos, eu me confundo às vezes aqui, eu tenho uma crise de identidade, se é de missões nacionais, da convenção ou do Bacaxiri. Mas enfim, nós como igreja, temos hoje 5 frentes dentro da penitenciária feminina do Paraná. Há 23 anos fazemos culto no pátio. Temos culto na creche, temos crianças ali, que necessitam ouvir da graça, do amor de Deus, suas mães que estão lá. O pastor Eduardo com a equipe faz discipulado sementes, toda sexta pela manhã na unidade prisional. Eu queria falar uma coisa para você nessa manhã. Nós como igreja estamos nos aproximando dos 400 pequenos grupos multiplicadores. Porém, não é o bastante. Eu queria falar uma coisa para você nessa manhã. Eu tenho convicção e certeza que você veio aqui nessa manhã, você pode ter levantado sem um propósito, mas Deus não. Você pode ter sido convidado e achado um acaso você estar aqui de manhã. Deus não. Deus tem um plano para a tua vida. E queremos desafiar você, quem sabe, se você ficou com medo de liderar um pequeno grupo multiplicador, a hora de exorcizar o medo é agora. Se você tem medo de abrir tua casa, se tua casa ainda se torna uma idolatria, vamos quebrar essa casolatria nessa manhã, para abrir a tua casa. Você não precisa ir numa penitenciária, quem sabe você não tem um ministério voltado para estar dentro de uma unidade prisional, quem sabe ir para o hospital fazer capelania hospitalar. Mas você tem que gerar frutos. João capítulo 15 fala que nós temos que dar frutos e os nossos frutos têm que permanecer. Então todos que estão aqui nessa manhã, isso aqui não é, nós não estamos num teatro onde o grupo fez o louvor. Você não é ator coadjuvante, você é ator principal. Lá no teu bairro, na tua casa, aquele vizinho, aquela vizinha precisa ouvir de Cristo Jesus através da tua vida. Ezequiel 22:30, sobre a questão da igualdade do ser humano, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não destruísse. Mas eu não encontrei ninguém, são todos iguais. Jó 9:2 diz, sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Portanto, o fato de estarmos dentro de uma igreja não nos torna melhores. Todas as pessoas precisam conhecer essa graça, esse amor. Eu estava falando com a Angélica, com o Christian essa semana. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ter ouvido e visto o que nós vimos e ouvimos atrás das grades. Eu não quero nessa manhã reduzir o ministério da igreja local somente unidade prisional, mas me permita, é o exemplo que eu tenho na mão, que fica fácil para eu falar. E vamos ser sinceros, como diz lá no presídio, o papo é reto, o bang é louco, a chapa vai esquentar. Presta atenção, vamos ser sinceros.
Se lá no presídio ele está batizando 26, porque tem gente que diz que no presídio é mais capeta, mais demônio. Eu fui lá, eu nunca vi ele lá. Acho que o cara sai da alvará de soltura no dia que eu chego lá. Porque eu nunca vi ele lá, sério. Aquele papo que tem, é um ambiente pesado, tal. Gente, a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. Ele mora em mim. A Bíblia diz que o pastor Eduardo Arantes, a Patrícia, o André, são luz para o mundo. Quando eles entram, se tiver treva, tem que sair. É imperativo, está escrito na palavra. Por isso que a gente tem que voltar lá para o versículo 11, como diz a Escritura. Eu sou sal para essa terra, eu sou luz para esse lugar, e não importa o lugar que eu entre. No versículo 12, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Uma coisa que eu estava pensando também, pessoas dizem que cada um tem o seu Deus. Isso é uma mentira. Isaías 31, versículo 1 a 3, eu queria ler com você esse texto. Presta atenção, diz assim, Isaías 31, do 1 a 3. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Não há deuses. Inclusive, eu quando fico lendo o Velho Testamento, fico tentando entender se é uma sociedade monoteísta, que crê somente um Deus, onde é que foi forjado e cunhado o termo deuses? Porque não tem de onde tirar esse termo, não existe. A Bíblia mostra, nos ensina, Jesus não é o primeiro, Jesus é o único. É o único, não tem primeiro e segundo, tem essa história. Ele é o único, ele é o alfa e é o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, quando você se depara com um texto desse bíblico, meu amigo, não tem presídio, não tem penitenciária, não tem morro, não tem vizinho que não possa ser alcançado. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo constrange. Vá com o amor de Deus para falar para o seu vizinho, para aquela pessoa que está no seu trabalho, na sua escola. Você acha que nós estamos felizes? Não, a gente quer mais. Nós queremos mais. Muitas pessoas agora, nesse exato momento, precisam ouvir da graça e do amor de Deus. E graças a Deus, nós como igreja estamos alcançando as unidades prisionais também, plantando e tendo igreja dentro dessas unidades. Tem uma frase de um antropólogo que eu peguei sobre essa questão de deuses. Ele diz o seguinte: a ciência fez de nós deuses antes mesmo de merecermos ser homens. Não tem deuses. Não existe isso. E tinha o chavão do então até nosso presidente dizer como é que é Deus acima de todos, o Brasil acima de todos. Queria falar uma coisa: não há relação com Deus se Jesus Cristo não for o mediador. Não fique com esse papo ecumênico de enfiar Deus, se não colocar Jesus, não há relação. João capítulo 14, versículo 6, vai nos ensinar claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fica usando Deus de uma forma ecumênica. Eu discordo disso. E várias vezes, como hoje ele é presidente, eu mandei no Twitter dele, falei, não cita Deus, porque não há relação com ele, se você não coloca Cristo Jesus como intermediador entre Deus e os homens. Só ele pode fazer essa ponte, mas ninguém pode fazer. É o que diz a Bíblia. Diz o texto, versículo 12, que ele abençoa ricamente todos que o invocam. Deus é rico, a sua graça é infinita. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer que, pois pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de obras, não vem daquilo que nós fazemos. Ninguém pode se gloriar e se vangloriar e dizer assim, eu estou fazendo. Não pode, é tudo pela graça de Deus. E Deus é tão rico que quebrou o preconceito de alguns que estão dentro de igrejas, dizendo que preso bom é preso morto. Vamos mandar matar Oséias? Você está a fim de mandar matar ele? Pastor Eduardo Arantes, cadê? Está lá. Vamos mandar matar Erileia? Ele disse que não. Se você é a favor de mandar matar, então, vamos colocar... Eu não vou contar a história de Moisés aqui, que matou.
Eu não vou contar a história de Davi, que também deu um jeito lá, politicamente falando, matou Urias para ficar com a mulher dele. Deus é rico. Se você é pobre com o teu preconceito, guarde para você. Mas nessa igreja nós vamos falar da graça de Deus, do favor imerecido para quem quiser ouvir. Nós vamos falar isso. Então se você vier com preconceito, nós não estaremos baseados. Estava um dia apresentando crianças dentro de um presídio, e daí foram me perguntar se era uma doutrina batista, de não batizar as crianças. Eu falei, não, isso é uma doutrina bíblica. Nós apresentamos assim como Jesus foi apresentado. Então eu não estou falando de doutrina batista, estou falando do que está na palavra. É isso que nós pregamos. Ele abençoa ricamente todos aqueles que invocam. E eu tenho uma pergunta que eu fico pensando, o que é invocar o nome do Senhor? Eu penso que quando o povo sai do Egito, começa a atravessar, a Bíblia descreve muito claramente, a maior tentação não estava no deserto. Eu costumo pensar o seguinte, que a necessidade faz a busca. Quando as pessoas chegaram na terra prometida, começaram a se esquecer de Deus. Percebe isso? E note que isso não é só aqueles lá, mas isso ocorre conosco. Quando nós estamos com problemas, nós buscamos a Deus. Quando nós alcançamos aquilo que pedimos para Deus, nós viramos as costas a Deus. O que eu quero explicar sobre invocar? Então imagine que você está lá com a geladeira cheia, está com a conta corrente bem e está viajando. Não sei se eu vou no culto hoje. Porque ficou até de madrugada assistindo uma série do Netflix, porque tem dinheiro para pagar a TV a cabo. Tá? Aí o que acontece? Não vai domingo de manhã na igreja. Mas assim, eu não sei se o pastor pode desejar isso, mas eu queria que você passasse umas dificuldades. Aí você vai aprender o que é invocar o nome do Senhor. O dia que você não tiver grana para pagar a comida, aí você vai invocar e vai chorar o nome do Senhor. Aí você vai entender o que é invocar o nome do Senhor. Senhor, abre a porta. Você vai colocar a tua alma, vai colocar o teu psique, a tua racionalidade, tudo naquela oração. Isso é invocar o nome do Senhor. Está aqui o texto. Paulo vai dizer no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos versos 11 e 12, Paulo vem abrindo o caminho. Quem quiser, quem estiver disposto, quem tiver a fim de pagar o preço, que invocar o nome dele vai ser salvo. A igreja está aqui para facilitar a graça de Deus, e não para dizer quem pode ou quem não pode. Esse é o papel da igreja. Versículo 14. Como, pois, vão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que o Oséias iria testemunhar e falar aquilo se a Igreja Batista do Morumbi não tivesse ido até lá? Como iria acontecer da Irileia, por exemplo, mais duas moças, não me recordo o nome agora, iriam proclamar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas, se nós não estivéssemos dispostos a sair do nosso conforto? E aqui é paradoxal essa questão de dizer zona de conforto. Muitas vezes a zona de conforto é a zona onde você engorda e morre. É verdade, cuidado. Zona de conforto nem sempre quer dizer que é uma zona de conforto. Na verdade, está sabotando você, quando mesmo esperar você passou o rio, como diz o cântico. Né? Interessante, eu achei bem legal, estava falando, pastor, interessante, né? Como é que morre? Passei o rio, passou o rio, sei lá. É preciso crer para poder invocar. O teu vizinho, minha vizinha, aquele que está preso, precisa crer. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você estaria disposto a ser uma pessoa que vai ser testemunha para que alguém possa crer? De novo eu quero falar uma coisa nessa manhã para você. Você não veio aqui grátis, como se diz na gíria. Deus tem um propósito e um plano, e Deus quer que você saia daqui dessa manhã sabendo que você tem o poder do Espírito Santo dentro da tua vida, baseado em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele deu o Espírito Santo para quê? Está lá escrito, poder para testemunhar. É poder, a gente tem poder de Deus para testemunhar.
E uma coisa que é legal, esse poder não é restrito aos pastores e líderes da igreja. Há um erro teológico quando se pensa que a oração do pastor é mais forte, é especial. Eu não gosto desses adjetivos. Se uma oração é mais forte, especial, e a outra é o quê? O Espírito Santo mora e habita dentro de você. A não ser que você não tenha aceito Jesus ainda, você pode tomar essa decisão, você fala, eu quero esse Jesus na minha vida e no meu coração. E hoje você pode ser morada do Altíssimo. O Espírito Santo pode começar a morar na tua casa, na tua vida. E hoje os traumas, dramas começam a serem resolvidos pelo poder do Espírito Santo, se você quiser. Você não vai embora daqui hoje sem mudar a sua vida, desde que você não queira, porque Deus está aqui, Ele tem a graça e o amor dEle para oferecer para a tua vida. Ele está aqui. Não perca a oportunidade, Ele está aqui. Como é que eles vão crer se eles não ouviram? O apóstolo Paulo vai dizer, no texto Romanos capítulo 10, 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E como é que ouvirão se não é quem pregue? Osmose, sinal de fumaça. Como é que eles vão ouvir? Às vezes você está orando pelo teu vizinho, mas não sei se talvez você estava precisando de um toque. Vou dar o toque nessa manhã. Quem sabe é você que vai falar para ele. Como é que está aqui? Paulo está perguntando, como é que ele vai ouvir? Porque o texto aqui, a base do texto é que Paulo queria chegar até a Espanha. Como é que eles vão ouvir? Se não tem quem pregue. Jeremias, capítulo 20, versículo 9, diz assim o profeta: mas se digo que nunca mais mencionarei o nome do Senhor, nem falarei no seu nome, sua palavra arde como fogo no meu coração e como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. O texto que começa desse texto, no versículo 7, diz o seguinte: me seduziste, Senhor, e eu me permiti seduzir, mais forte fosses do que eu. Se você começar a andar com Deus, você será seduzido por Ele. Você some e Ele aparece. Atos 4:20 diz, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não tem como. 1 João capítulo 1, versículo 1 vai dizer, o João, discípulo, vai dizer o seguinte: aquilo que eu vi, as minhas mãos tocaram, apalparam o verbo da vida. É disso que nós falamos. Nós vimos, não temos como negar. Queria perguntar para você nessa manhã, você tem tido experiências com o Senhor de tal maneira que essas experiências se tornem facilmente pregação nos teus lábios? Eu não sei você, eu não curto muito testemunho requentado, porque eu tenho que contar para alguém daquilo que eu falo assim, Jesus, eu quero é viver. É mais fácil quando você é testemunha ocular, aumenta o poder de persuasão, porque se você contar a história do outro, perde poder, você já está transmitindo de outro. Mas eu queria falar uma coisa para você nessa manhã. O Espírito Santo quer fazer você testemunha ocular dos feitos e das maravilhas dele. Ele quer usar a tua vida. Nós vivemos nessa igreja para que seja descentralizada a graça, o amor de Deus. Para cada membro aqui, você é um sacerdote de ir para os campos e pregar o Evangelho. E terminando aqui, diz o texto, e como pregarão se não forem enviados? Quem envia é a igreja. Eu não gosto desse papo, dessa história do ministério do fulano de tal. Não gosto disso. Eu particularmente não acho nem a base bíblica, ministério do fulano de tal. É a igreja que faz. O Eduardo Arantes está lá na feminina, não, ele está sozinha. Está lá, a Igreja Batista do Bacaxiri está lá. A igreja, sim, ela é que tem o poder para estar curando essa sociedade corrompida. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo que caminha na face da terra para torná-la mais pura, mais habitável. Quem que envia? É a igreja que envia. Nós que enviamos como igreja. Eu sou missionário de missões nacionais.
E eu me sinto muito bem aonde eu estou. A gente vai para São Paulo terça-feira. Estamos começando um trabalho lá no Presídio Adriano Marrei, junto com a Igreja Batista Liberdade, junto com o Donaldo. Vamos começar a formar, se Deus quiser, um coral e uma orquestra dentro da penitenciária. Quem que está me mandando? São vocês. Vocês são culpados de eu estar lá. Eu gosto de saber disso. Sempre estou conversando com o meu pastor Roberto. Vira e mexe, ele está em algum lugar, no teu lugar, eu mando, ele fala, Luiz, beleza, e vai assim. Porque eu sei que o meu pastor está junto comigo. Eu amo minha igreja. Eu faço parte de 6 PGMs aqui. Quando eu estou aqui, eu procuro em cada PGM. Eu amo minha igreja. E assim, falando como irmão de vocês em Cristo Jesus que eu sou. Cara, se você não está fazendo nada, procura alguém, vamos fazer alguma coisa. Vamos se envolver num PGM. Vamos se envolver, vamos abrir uma casa de paz. A nossa igreja tem ministérios afins. Eu não acredito que você tenha tantas desculpas para fugir de tantos ministérios que temos no corpo da nossa igreja. Em nome de Jesus, nós não queremos que você saia daqui dessa manhã estéril, ministerialmente falando. Nós queremos que você saia daqui hoje com o ventre próspero para dar vidas, para dar fruto, como diz João capítulo 15. Vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. É isso que nós queremos como igreja. Gente, sério, vou falar uma coisa aqui. O Osés me quebrou essa semana. E eu queria orar com vocês essa manhã por isso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Espírito Santo do Deus vivo, a quem nós amamos e servimos. Nós somos o teu corpo, somos tua igreja. Nós somos a Igreja Batista do Bacaxiri. Nós queremos abençoar o nosso bairro. Com ou sem trincheira. A trincheira não vai impedir a gente de crescer. Com a linha verde ocupada ou não, com ou sem semáforo, isso não importa. Porque todo aquele que invocar vai ser salvo. Então não leve-se em consideração o ambiente, o espaço físico, mas leve em consideração o buscar do ser humano, porque a graça está disponível. Que cada um que aqui está nessa manhã, se há alguém aqui, Senhor, que ainda não te conhece, como nós te conhecemos, ou temos sido conhecidos porque o Senhor tem se permitido, o Senhor tem se deixado que a gente possa te conhecer. Se tem alguém aqui nessa manhã, Jesus, que precisa dar um passo de fé e falar, eu vou começar um PGM na minha casa, eu vou aceitar aquele desafio de liderar um pequeno grupo no meu lar. Se tem alguém aqui, Senhor, que teve um chamado para um ministério de estar atuando aqui na igreja, ou quem sabe até largar do seu emprego, quem sabe ir para os ribeirinhos, lá para a Amazônia, ou para ser dos radicais, nós não sabemos. Espírito Santo, nos dê força, nos dê coragem, que a gente não se sinta mais iludido por essa terra temporal, por causa do reino atemporal que está nos esperando em Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém, Senhor.